Você já fez, E Maria? aí, galera? Foi? Começando a gravar aí para vocês? Aham. Beleza. Então vamos lá. Questãozinha. Dá para entender essa minha confusão aqui? Eu tô indo Dá. de leste para oeste, tô indo de leste para oeste. Eu tô indo aqui do fuso 120 graus para o fuso a leste, né? Para o fuso 45 graus a oeste. Então eu vou fazer um movimento de leste para oeste, eu vou diminuindo as horas. Cada meridiana, cada tracinho desse aqui, cada longitude dessa, eu vou diminuindo uma hora do Uma dia. hora. Beleza. Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos contando comigo. Eu tô no 120 graus, em Pequim, 20 horas e 8 minutos. Tá começando a cerimônia. Quer saber que horas está começando a cerimônia aqui no Amapá? 105 vão ser que horas? 19, 90, 18, 75, 17, 17, 60, 16, 16, 45, 15, 15, 30, 14, 12, 15, 13, 13, 0 grau, 12, meio-dia, meio-dia, 15 graus a oeste, 11, 11, 30 graus a oeste, 10, 10, 45 graus Amapá. Vai ser que horas? 9 9 horas da e manhã? 8 minutos. e 8 Da manhã, minutos. 9 horas e 8 minutos, perfeito. De que Do dia? dia 8 de 8 de agosto. agosto. Dia 8 de agosto. Mataram 8 de qual a agosto. resposta certa? É a letra A. Letra A, perfeitinho. E aí, alguém achou dificuldade nessa questão? Achou difícil? Não. Quer tirar dúvida? Maria Clara Essa questão é entendeu? tudo fácil. Bem facinho, né? Entendi. Oh, beleza. Depois eu vou passar para a próxima. Os meninos do terceiro ano têm certas dúvidas em relação a isso. Vamos para cá, mais uma. Bem facinho também essa daqui. Ó, lê aí, Rony. Só porque eu queria também. Tá. Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco partiu em uma viagem de férias para Fernando de Noronha. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Viagem longa, hein? 14 horas e 30 minutos. Vá. Considerando que os viajantes saíram do Rio Branco às 6 horas da manhã, a hora local de desembarque no destino final foi... Mais uma questão de viagem, mais uma questão que você tem que calcular o tempo de viagem. E quer saber o destino final dele. Então, eu, Ana Beatriz, sempre converto primeiro as horas no meu destino final, aí eu acrescento o tanto de tempo de viagem. Aí aqui, professora, não deu o fuso do Rio Branco, né? Não deu. Mas eles estão saindo do Rio Branco. Rio Branco, capital do Acre. Eita, e agora? Eu acho que é o seguinte... É o último fuso. Qual é o último fuso? Se você tiver em mente mais ou menos o mapa do Brasil, dos fusos horários, você sabe que o Acre está no ponto mais a oeste, não é isso? Mais a Longe. oeste. Isso. No ponto mais atrasado do nosso território em relação a Greenwich. Então, vai estar no menos 5 graus. Aí, que menos 5 graus, Ana Beatriz? No menos 5 aqui. Que seria o fuso qual? A oeste. Menos 5. Qual a longitude do menos 5? 12, 75 graus. sei lá. 75 graus. Tá no menos 5. 75 graus. Vocês fizeram 75. Opa! Ai, é verdade. Ó, o Brasil, ele começa no menos 2, que é o território de Fernando de Noronha e algumas ilhas que tem aqui na nossa costa marítima. Então, menos 2. Menos 3 é onde a gente tá, menos 4 pega alguns estados do norte e o menos 5 pega o Acre. Menos 5, 75 graus, já marca aí, na questão no esquema de vocês. Rio Branco. Eles estão saindo aí, esses estudantes estão saindo do Rio Branco. Rio Branco fica onde? Ah, no Acre mesmo. No Acre, né? No menos 5. No último fuso do Brasil, no menos 5. Aí, e eles estão saindo de Rio Branco em uma viagem de férias rumo a Fernando de Noronha. Professora, também não disse o fuso aqui de Fernando de Noronha, mas vocês já devem saber que Fernando de Noronha está no primeiro fuso do território brasileiro, que começa no menos 2. Menos 2. Aí marque aí, no menos 2, Fernando de Noronha. Ele está Você saindo... não? Estão vendo? Eles estão saindo aqui dos 75 graus e estão indo rumo ao 30 graus a oeste, não é isso?
ainda a oeste. Mas repare que ele está saindo de um ponto mais a oeste, né? Mais atrasado, para um ponto mais adiantado em relação a Tá Greenwich, não aumentando tá? as horas. Então, eu vou ter que aumentar as horas. Perfeito, Rony. Ele está saindo de um ponto mais a oeste e indo para um ponto um pouco mais a leste. Então, ele vai ter que aumentar as horas. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se eles estão saindo, se eles estão saindo de Rio Branco, no Acre, às 6 horas da manhã, eu tenho que saber que horas são em Fernando de Noronha, que é o destino final deles, quando eles estão saindo lá do Rio Branco às 6 horas. Então, eu vou ter que ir aumentando aqui as horas ou vou ter que ir diminuindo as horas? Aumentar. Aumentar, porque eu estou indo do ponto mais a oeste para um Aumentar. ponto mais a leste, né? Estou em direção a leste, então eu vou aumentar. Então, perceba, se eu estou aqui no -5, eu estou indo para o -2, então eu faço o seguinte. Se no 75 são 6 horas, então no 60 vão ser o quê? 7. 9. Ah, tá. Oxi. Não é porque já deu resultado. Isso é o resultado, perfeito. Se no 75 são 6 horas da manhã, no 60 vai ser... Tô esperando vocês dizerem. 7? 7. 7, aí 45, 8 e o 30, 9 horas da manhã. Então, são 9 horas da manhã, no meu destino final, são 9 horas da manhã, quando eu estou saindo lá no Rio Branco, no Acre. A viagem eu já sei, porque a questão já deu. A viagem durou 14 horas e 30 minutos. Professora, eu vou somar 14 horas e 30 minutos sobre o horário de Fernando de Noronha ou sobre o horário de Rio Branco? Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, porque é o meu destino final e ele quer saber que horas eles chegaram no destino final deles. Então, vamos lá. Se são 9 horas da manhã em Fernando de Noronha, eu vou contar 9 horas mais 14 horas e 30 minutos. Aí a questão certa vai ser qual aí? Façam aí, me digam. Vá somando. Calma. É a letra 10, C? 11, 12, Letra 13, E, não? 14, 15, 16, 18, É de 19, 11h30. 22. Vamos contando É junto. mesmo. 11h30. Eu, que sou uma 10, pessoa de humanas, não sou de exatas, eu sempre conto meus dedinhos. Então, vamos lá. São 9 horas em Fernando de Noronha. 9 horas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí, 20, 21, 22, 23. São 23 horas mais 30 minutos de viagem. Então, são 23 horas e 30 minutos. Professora, é 22, né? Não, 26. são 23 horas e 30 minutos. Conte nos dedinhos. São 9 horas em Fernando de Noronha. Aí conte 9 mais 14 horas e 30 minutos da É, viagem. 23. Quando É é 23 errado, horas e entendi. 30 minutos. Vai dar 23 horas e 30 minutos. Fez aí, Maria? Faça. Sempre, 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 quando vocês forem resolver questões de fuso horário, sempre faça com base no destino final. Vocês não erram. Não erra de jeito nenhum. Pronto. Deu certo, mulher? 23. Deu certo aí? Deu. Botou? Pronto. Aí aqui eu trouxe Aí uma a gente não questão... diminui, não? Oi? Peraí, deixa eu voltar. A Não, gente não porque tá indo diminui, pro leste. Vai Se diminuir? tivesse Não, indo porque pro tá Porque oeste, estamos mas indo vai pro leste. diminuir. Se tivesse indo pro oeste, aí diminuía. tá bom Uhum. então. Você Calma, tá eu buguei. Peraí, bugou, bicho. Peraí, vamos com calma. Você está saindo de Rio Branco, no Acre, que está no fuso -5. -5. E você está indo para o -2, em Fernando de Noronha, certo? Você está saindo de 75 graus oeste e indo para o 30 graus oeste. Mas lembre, olhe para aqui, para o esqueminha de vocês. Você está indo para um ponto mais a leste. Sempre que você for para a direita, mão direita. Sempre que for à direita, as horas vão aumentando, certo? Se fosse para oeste, para a esquerda, aí você iria diminuindo. Aqui você aumentou. Se são 6 horas da manhã, quando esse grupo de estudantes está saindo lá do Rio Branco, eles querem saber que horas eles chegaram em Fernando de Noronha. Primeira coisa que você tem que saber, Maria Clara, é que horas são do seu destino final, lá em Fernando de Noronha, quando eles estão saindo lá de Rio Branco. Se eles estão saindo de Rio Branco às 6 horas da manhã, e eu sei que são 3 horas de diferença aqui, porque eu já vi que são 3 fusos, ó. Tá no -5 e vai pro -2. São 3 horários, né? 3 fusos. Então, Sim. são 3 horas a mais ou 3 horas a menos de Rio Branco? Eu tô indo para leste. A mais. A mais. A mais. Então, ó, eu sempre vou fazer o quê? Vou fazer a conversão primeiro, para saber que horas são no meu destino final. Faço a conversão. Pronto, sabendo disso, o que é que eu faço? 9. Pego o tempo de viagem e adiciono sobre esse horário que eu já converti. Se são 9 horas, que eu já sei agora, que são 9 horas em Fernando de Noronha, e a viagem durou 14 horas e 30 minutos, então eu vou somar 14 horas e 30 minutos
sobre o horário do meu destino final, que são 9 horas. Então, eu vou contar 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 23 horas e 30 minutos, que vai ser o tempo adicionado da viagem. Ana Beatriz, Oi. então você tirou essas 9 horas porque você somou do fuso? Primeiro eu converti, né? Primeiro eu tenho que saber que horas são no meu destino final, quando eu estou saindo de um local. Se ele está dizendo aqui, geralmente toda viagem de fuso horário, eles querem saber que hora fulano chegou no seu destino final. Eles sempre falam de destino final, sempre. Então, você tem que saber que horas são no seu destino final. Eu estou viajando, eu vou viajar daqui para, sei lá, para Londres. Eu tenho que saber que horas são lá em Londres, primeiro, quando eu estou saindo daqui, para eu calcular com o tempo de viagem. Mas eu vou calcular o tempo de viagem sobre o horário do meu destino final, que vai ser Londres. Sempre é assim, sempre eu somo o tempo de viagem conforme o meu destino, o horário do meu destino final, que é para onde eu estou indo. Se eu estou indo para Londres, então eu tenho que saber que horas são em Londres quando eu estou saindo daqui agora. E aí eu vou saber exatamente que horas eu vou chegar lá em Londres, porque eu somei conforme o horário de Londres no horário que eu estava saindo daqui. Dá para entender ou ainda está confuso? Deu pra entender, mas, tipo, Diz. eu só tenho uma dúvida, porque a gente entendi. soma... Não, eu sei que a gente soma porque a gente tá indo pro leste. Calma. Isso, Porque você a vai- gente soma o horário de viagem com o horário final. Porque a gente soma o horário de viagem com o seu horário do destino final. Porque exatamente é isso. Ele quer saber que horas você chegou no seu destino final. Então, para saber que quantas horas, qual horário você chegou no seu destino final, então você tem que somar o tempo de viagem com o seu destino final, porque ele quer saber exatamente o horário que você chegou no destino final. Tá, entendi. Tá, eu vou viajar daqui para o Japão, mas eu quero saber que horas eu vou chegar no Japão. Ana Beatriz, para você saber que horas você vai chegar no Japão, sabendo que a viagem dura, sei lá, 15 horas. A viagem de avião de Caicó para o Japão vai durar 15 horas. Mas eu tenho que saber, primeiro, que horas são no Japão, quando eu estou saindo aqui de Caicó, às 2 horas da tarde do dia 23 de abril. Que horas são lá? Aí eu sempre vou contar o tempo de viagem, 15 horas, conforme o horário do meu destino final. Eu não estou indo para lá, então a questão só quer saber que horas você vai chegar lá. Então, o horário do seu destino... Agora surgiu uma dúvida. Diga. A gente sabe que o globo é redondo, né? Entre aspas, que você já Geóide. disse que não é redondo. Geóide, tem um Isso. formato de geóide. Mas caso a gente for, tipo, se a gente pegar do oeste pro leste, assim, é meio complicado de dizer. Sempre vai aumentando. Deixa eu ver. Sempre vai aumentando. Sempre que você for fazer alguma viagem, alguma coisa do tipo, É claro, do jeito que tá do dizendo, oeste é para o como leste, se o vai Brasil- aumentando. Oi? É como se o Brasil estivesse no leste e o Japão estivesse no oeste, né? O Não, Brasil deixa tá no quieto. oeste? Não, do jeito que ela tá dizendo, é como se a gente fosse, como se o Brasil estivesse no leste e o Japão no oeste, em vez de dar a volta no mundo todo, vai só Sim, atravessando. entendi. Perfeito, Maria. A gente pode também ir daqui de Caicó para o Japão atravessando o Pacífico, o Oceano Pacífico. Então, a gente faria realmente um movimento de oeste para leste, né? Aí as horas iriam o quê? Diminuindo? Não, de Oeste leste para a leste? A gente tá no oeste, mas a gente vai atravessar o Pacífico, né? A gente vai rumo ao leste, rumo ao leste. Se vai rumo ao leste, as horas vão Aumentando. aumentar. Mas é como se o Brasil estivesse no leste e o Japão estivesse no oeste. É porque a gente pode escolher, tipo, digamos, a gente pode ir para o outro lado do mundo, ou pelo leste ou pelo oeste, já que de qualquer jeito a gente... Sim, pode. Aí, dependendo da direção que você for, se você for rumo ao leste, vai aumentando, mas se você for rumo ao oeste, você vai diminuindo, certo? No caso, se eu fosse Eu falei correto, tipo, eu do falei Brasil correto aqui. Olha, Japão, de oeste para leste, tipo, arrodeando. aqui você ia Isso, diminuir por até aí. chegar... Isso, desculpa, eu acho que eu expliquei errado na outra vez. Você iria diminuindo até chegar aos 180, né? Depois você iria aumentando. Aí depois somar. Aí depois você iria aumentando, Ah. isso. Quando chegasse no leste. Acho que eu não tinha explicado direito, não. Desculpa aí. Com certeza vai ter questão sobre isso. Muito fácil. É muito fácil fuso horário. Aí agora eu peguei uma questão um pouquinho mais difícil. Eu considero um pouquinho mais difícil. Não sei se vocês vão achar. Essa é uma Eu questão não sei mais porque eu acho que assim, recente. desse horário eu tô fácil. Essa é uma questão mais recente do Enem 2014, a questão 177.
Salvo engano, ela caiu na prova de matemática, não foi na prova de geografia. Mas, enfim, é uma questão que envolve as duas disciplinas, é interdisciplinar. Aí vamos lá. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B. Aí eu sempre já pego minha folhinha lá, tô fazendo a prova do Enem. Aí eu já coloco cidade A, um tracinho. Aí já marca a cidade B. Já faço isso, ó. Já faço isso. Ele sempre viaja de A a B, que estão localizadas em fusos horários distintos, diferentes. Uma cidade A está em tal fuso, a cidade B está em tal fuso, diferente. O tempo de duração da viagem de A para B entre as duas cidades é de 6 horas. 6 horas a viagem dura. 6 horas. Já coloco também aqui na minha questãozinha. Já sei que são 6 horas de viagem. Beleza. Esse executivo, ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas. Opa, ele sai de A às 15 horas. Aí já coloco aqui também. E chega a B às 18 horas. Aí eu fiquei na minha cabeça quando eu li isso Peraí, aqui. onde é A e onde é B? Como é? Onde é A, onde é B? Perfeito, não disse. A questão não diz. Não diz. É tipo, você vai criar aqui um ponto. Eu criei um ponto aqui, ó. Fiz um A de um lado. Vou do Brasil para o China, pronto. Entendeu? Você vai criar e não tem, a questão não deu. Ele só disse que o executivo faz uma viagem de uma cidade A para uma cidade B. Aí disse que a viagem dura 6 horas. Geralmente a viagem dura 6 horas. E disse que toda vez esse executivo sai da cidade A às 15 horas. E ele chega na cidade B às 18 horas. Ou seja, 3 horas só de diferença, sendo que a viagem durou 6 horas. Aí, na minha cabeça, eu pensei logo, vixe, então B deve estar oeste, deve estar num ponto mais atrasado. Já que ele sai às 15 horas da cidade A e vai para a cidade B, dura 6 horas de viagem, e ele sempre chega às 18 horas, só 3 horas de diferença. Então, na minha cabecinha, eu já imaginei que o ponto B está num canto mais atrasado do globo. Aí, agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que saber descobrir aqui quantas horas tem de diferença de A para B, para eu responder a questão. Quantas horas são de diferença da cidade A para a cidade B? Quantos fusos eles estão separados? Aí, o que é que vocês podem fazer para descobrir? Como é que vocês descobriram? Ele sempre chega às 18 horas. Não é isso? Ele não chega sempre às 18 horas na cidade B? Sim. Beleza. Aí eu fiz na minha cabecinha, eu fiz, não, se ele sempre chega às 18 horas e dura 6 horas a viagem, então eu vou diminuir 18 horas. Opa, passou para frente. Eu vou diminuir 18 por 6 horas, porque aí vai me dizer que horas ele tá, que horas no meu destino final, que é em B, quando ele tá saindo de A às 15 horas. Quando ele tá saindo de A, que horas são do destino final dele? Aí como é que eu vou saber isso? Eu pego as 18 horas, que ele sempre chega às 18, 12. e faço menos 6, que é o tempo de viagem. Então, 18 No menos... caso é 12. Isso. O B. Então, isso. Então, sempre quando ele sai às 15 horas da cidade A para a cidade B, lá na cidade B vão ser 12 horas. Vão ser 12 horas. Peraí, me tire uma dúvida. Diga. 18 menos 8 menos 5, 3. É 3 fusos horários de diferença, né? Exato, é isso que eu ia dizer agora. Você já está se adiantando aí. Pronto. Olha, se são 12 horas em B, eu já descobri que horas são em B. São 12 horas. E, possivelmente, a gente já percebeu aqui que B está a oeste, está no ponto mais atrasado. Então, eu vou contar aqui 13, 14, 15. 13, 14, 15. O que separa a cidade A da cidade B são 3 fusos horários. São 3 horas. São 3 horas. Agora, eu tenho que saber se todo mundo está compreendendo, porque senão eu volto à explicação. Pode dizer. Peraí, fica aí que eu tô olhando, eu tô analisando, calma. Sim, vá. Vamos devagarzinho. Não compreendi. Não compreendeu? Alguém pode Eu compreendi Maria que é Clara? 3 fusos horários diferentes. Compreendeu que são 3. E por que você não compreendeu que aqui são 12 horas? Quando ele está saindo de A às 15, são 12 horas em B. Mas o 12 não era pra ser nesse canto que tá a bolinha, não? Aquele canto que tá a bolinha. Não, mulher, eu risquei isso aqui porque desconsidera esse risco. Desconsidera o risco, pronto.
Vamos lá. Ah, entendi. Entendeu? Desconsidera o risco, por favor. Ah. Pronto. Ó, ele sai de A sempre às 15 horas e ele sempre chega em B às 18. Mas primeiro, eu tenho que saber que horas são em B quando ele está saindo de A às 15. Aí, para eu descobrir que horas são em B, eu sei que a viagem dura 6 horas. Aí eu fiz assim, eu peguei as 18 horas, que ele sempre chega às 18. Então eu fiz, se durou 6 horas, eu fiz 18 menos 6. Então deu 12. Então quer dizer que toda vez quando ele está saindo de A às 15 horas, em B vão ser 12 horas. Ou seja, vai estar atrasado, né? Em relação a A. Aí, pegando aqui as 12 horas e somando mais 6 horas, vai dar quanto? 12 mais 6? 18. 18. Porque ele sempre chega na cidade B, a questão já me disse. Ele sempre chega na cidade B às 18 horas. Ou seja, 6 horas da noite. Entendeu? Sim. Ele sempre sai de A para B. E a questão diz que ele sempre chega em B às 18 horas. Diga aí, Rony. Eu tenho só para tirar uma dúvida. A questão é saber o fuso horário da cidade A e B, né? Não exatamente. Eu só queria que Tá, vocês mas quer saber o entendessem que são horário? 3 horas de diferença. Primeira coisa que a gente tem que saber, são 3 horas de diferença, né? A gente já matou aqui a questão, que são 3 horas de diferença. Mas a questão não está pedindo isso ainda, tá vendo? Eu só quero que vocês entendam isso. Se entender isso aqui, a gente parte para o que a questão realmente está pedindo. Deu para entender isso? Ó, Deu. Mas, Deu pra entender que é digamos 3 horas assim, de diferença. deu para entender que são 3 horas. Pronto. certo, Por que eu mas descobri que são 3 horas? Porque eu descobri que horas são no destino final dele, em B, né? Quando ele está saindo de A. Eu descobri que são 12 horas. Porque se você somar aqui, se você pegar, na verdade, 18 menos 6 horas, que é o tempo de viagem, vai dar que horas ele está saindo de A, que horas vão ser em B? 12. Beleza? Então, eu descobri que se aqui são 12, então eu vou ter 3 horas de diferença, de B para A. Então, eu vou ter 13, 14, 15, que 15 é o horário que ele está saindo de A. Tá confuso? Sim ou não? tô não. Mas era outra coisa, não era... Certo. Vamos para a questão. Vamos para a questão agora. Peraí. Mas se for, já que não disse aí quem tá pertencendo a qual fuso horário aí, digamos, se for o Brasil, né? Que não teve aquela questão lá. Sim, Já não que aí diz. não tá dizendo quem... não disse. Aí a aqui é pessoa vai ter que hipotético. arrumar Aqui você cria uma hipótese. Tipo, eu criei uma hipótese aqui, tipo, eu fiz 2 tracinhos. Ele não disse qual era o fuso. Aí eu peguei e fiz um tracinho para A e fiz um tracinho para B. Porque ele sempre tá viajando de A para B. Tá vendo aí? Deixa estar. Eu não entendi sua pergunta, Já foi entendi. isso? Entendeu? Não, é porque eu não sei elaborar essa pergunta aí não, então deixa pra lá. Sim. Não, Rony, a primeira coisa que você tem que saber aqui é que ele não diz o fuso. Então, você vai criar um fuso hipotético. Tipo, ele não diz. Ele não diz se a cidade A é Caicó, ele não diz se a cidade B é Jardim de Piranhas, ele não diz, entendeu? Então, você cria, hipoteticamente, eu vou criar 2 tracinhos aqui. Ele está indo de A para B, hipoteticamente de A para B, sempre sai de A às 15 horas, sempre chega em B às 18 horas. Foi isso que ele me disse até agora. Só disse isso, não disse onde era. Mas para responder essa questão, vocês vão ver que não vai precisar saber qual é o fuso horário. Tipo, qual é a longitude que a cidade A está e qual é a longitude que a cidade B está. Você não precisa saber para responder essa questão. Perceba uma coisa. Vamos continuar. Certo dia, ao chegar à cidade B, ele sempre chega à cidade B às 18 horas, não é? Pronto. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até as 13 horas do dia seguinte, no horário local de A. Eita, e agora? Então, ele precisa sair de B, ele chegou em B, passou um tempinho em B, descobriu que ele tem que voltar imediatamente para a cidade A. Então, ele vai sair de B e vai rumo a A. Eu já descobri que B está atrasado. Opa, cadê? Estou aqui embaixo. Eu já descobri que B está atrasado em relação a A, né? São 3 horas atrasados. Tá vendo? A gente já descobriu? 3 horas. Então, ele precisa sair de B agora rumo a A. Então, eu sei que A está adiantado, 3 horas. Então, e ele tem que chegar na cidade A no máximo, 13 horas do dia seguinte. Né? No horário de A. Ele quer saber no horário de A, não no horário de B. Mas ele está saindo de B. Aí, o que é que Ana Beatriz fez para responder essa questão? O que é que eu fiz? Eu comecei a pegar todas as alternativas e fazer o cálculo sobre todas as alternativas para encontrar a resposta.
Diga aí, Nicole. Diga, Nicole. Professora, eu não estou entendendo direito porque o B está antes do A. Não entendeu porque o B tá antes do A? Não, estou perdida com isso. Certo, depois eu vou voltar. Nicole, eu já achei muito estranho quando eu estava lendo essa questão. Eu achei estranho porque ele começa dizendo o seguinte: um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. Então, a questão já diz que eles estão em fusos horários diferentes. O tempo de viagem, de duração da viagem de avião da cidade A para B ou B para A, entre as duas cidades é de 6 horas. Então, o tempo de viagem de A para B ou de B para A vai durar 6 horas. A questão já está dizendo. Aí ele continua. Esse executivo, ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas. Aí na minha cabeça... Peraí, deixa eu ir tipo, desenhando aqui. Calma. Ele sempre... Vou entender agora. Nicole, ele sempre sai de A às 15 horas, da cidade A, rumo à cidade B. Quando ele sai da cidade A, são 15 horas, e quando ele chega na cidade B, são 18. Nicole, na minha cabeça, veio logo de cara que B estava atrasado, atrasado em relação a A. Estava em fusos horários atrasados. A oeste, digamos assim. Por que, Ana Beatriz, você pensou isso? Porque se ele sai 15 horas de A e chega em B às 18 horas, só 3 horas de diferença, só 3 horas, e a viagem dura 6 horas, então quer dizer que B está no ponto atrasado. Tipo, o horário local de A, quando ele sai de A, são 3 horas, o horário local de B, quando ele chega em B, são 18. Então, 3 horas de diferenças apenas. Mas a viagem dura 6 horas. Então, significa dizer que eu vou somar em cima do meu destino final, que são 18 horas, não é isso? Na cidade B? 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maria tá confundindo. Maria, peraí. Diminui. Sim. Aí como é que... 18 menos 6, 12. 18 menos 6. Porque primeiro, Nicola, a gente tem que encontrar que horas são aqui, quantas horas são de diferença entre a cidade A e a cidade B. Se na cidade A são 15 horas, sempre quando ele sai são 15 horas, aí eu fiz hipoteticamente aqui um traço para o A e hipoteticamente aqui um traço para o B. Vamos dizer que eu nem soubesse que seja atrasado, nem sei, mas eu peguei e fiz um tracinho para A, um tracinho para B. Coloquei aqui no A 15 horas, porque ele sempre sai 15 horas, e coloquei 18 horas no B, porque é o horário que ele sempre chega em B. Aí, Ana Beatriz, esse horário aqui é horário local, né? Vixe, vai terminar a aula? Sim, faltam 10 minutos. Esses horários aqui são os horários locais. Tipo, ele sai de A realmente às 15 horas, chega em B, no horário de B, às 18 horas. 3 horas só, ele chega na cidade B. Mas, Ana Beatriz, você não sabe ainda quantos horários são de distância, né? Quantos horários eles estão atrasados ou adiantados, de A para B. Então, como é que você vai saber que horas são em B quando ele está saindo de A? Aí eu vi que ele chega às 18 horas em B. Então, para descobrir que horas são em B quando ele está saindo de A, eu peguei 18 horas e ele me disse o tempo de viagem. Aí eu peguei 18 e fiz menos 6 horas da viagem. Aí eu sei que horas ele exatamente quando ele estava saindo de A às 15 horas, que horas são em B quando ele está saindo de A. Em B vão ser 12 horas, porque eu fiz 18 menos 6 horas de viagem. Então, quando ele está saindo de A aqui às 15 horas, em B vão ser 12 horas, vão ser meio-dia. Então, é por isso que, Ana Beatriz, é por isso que ele chega aqui às 18 horas, porque você pega aí meio-dia e some 6 horas. Vai dar quanto? Meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, quando ele chegar em B, realmente vai ser 18, porque quando ele está saindo de A 15 horas, em B vai ser 12. Então, eu já descobri que são 3 horas de diferença. Tipo, em A vai ser 15, então B vai ser 12. Então, 13, 14, 15. 3 horas de diferença da cidade A para a cidade B. E aí? Então, é tipo como se a gente soubesse se ele tá antes ou depois pelo horário que ele partiu. Isso. Ah, entendi agora. Obrigada. Eu sei que é tipo 12 horas no canto B, aí somos com o tempo de viagem, que é 6, aí dá 18. Isso. Ele já disse, a questão já disse, na verdade. A questão já disse que ele sempre chega às 18 horas. Mas
o que é que eu fiz? Eu só queria saber que horas são em B quando ele está saindo de A. Não é isso que a gente tem que saber? Sempre o horário do destino final, quando... Só vai diminuir. Isso, 18 por 6. Aí vai saber o resultado de A. Pronto. Vai saber o resultado de B, né? Que horas são em B quando está saindo É, de A. de B. Isso. Aí a questão diz o seguinte: para que o executivo chegue à cidade A no horário correto, e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em direção ao local de B, no máximo em horário local de B. Eu acho que estou confundindo vocês, espera aí. Certo dia, ao chegar à cidade B, ele soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo às 13 horas do dia seguinte. No horário de A. Ele tinha que estar às 13 horas no horário de A. Chegar lá às 13 horas. Aí ele quer saber aqui que horas esse executivo precisa sair da cidade B para chegar em A às 13 horas. Ana Beatriz, Oi. 1 hora. falta 5 minutos no meu Não. celular aqui. Não, Não peraí, é 1 então hora, tem mais não? 2 minutos. Não é 1 hora. Ah. Aí eu tentei por todas as questões. O que é que eu fiz? O que é que a Ana Beatriz fez? Não é letra B, não? Se ele saísse de B, se ele saísse de B, Ana Beatriz, deixa eu dizer um negócio. Oi. Ainda bem que você é professora de geografia. Oh, meu Deus. Que triste, mas é tão fácil isso aqui. Porque matemática você já tem enlouquecido com Maria Clara na sala, quer ver? Matemática é péssima, mas é o jeito, né? É a minha opinião, obviamente. Né? Enfim, se ele saísse de 1 hora de B para chegar em A às 13 horas, ele saiu de 1 hora de B. Então, que horas são em A quando ele está saindo de B? São 3 horas a mais. 2, 3, 4 horas. Dura 6 horas a viagem. 4 mais 6 vai dar quanto? 18. 8. Não, 10. 10. Vai chegar às 10 10. horas. Ele vai chegar às 10 horas. Chega no horário que ele quer, ele quer chegar às 13. Não chega. Não chega. Aí vou fazer pelas 16. Vou fazer pelas 16 horas. Ele tá saindo de B às 16 horas. Que horas são em A, no destino final dele? 17, 18, 19. 19 horas. 19 horas, a viagem dura 6. 19 mais 6 vai ser que horas lá? 19 mais 6, miga, calma. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Seria 2 horas da madrugada, é isso? Acho que 1, é. não? 1 da manhã, não? 1 da manhã? 1 da manhã. Beleza. Chega no horário que ele quer? Não, ele quer chegar às 13 horas, né? Não. 13. Aí você vai... Meu pai. Enfim, vamos para 4 horas, que é a resposta? 4 horas. 4 horas. Se ele saiu de B às 4 horas, que são... Quantas horas são em A? 3 horas de diferença, né? Então vão ser que horas em A? Destino final dele? 4 mais 3, 7. 7, beleza, 7. A viagem dura 6 horas. 7 mais 6 vai dar que horas? 13. 13 horas, que é o horário exato onde ele quer chegar em A. Chega. Então, no caso, é 7 horas que ele chega. O Ou máximo. complicado. Já... Ele vai chegar às 13 horas. Ele quer chegar na cidade A às 13 horas. Vamos fazer o seguinte? Pegue essa questão aqui e a próxima questão, que é essa, vocês vão tentar resolver em casa. Eu vou colocar ela na plataforma, vocês vão tentar resolver em casa. Eu vou fazer a chamada agora. Professora, a alternativa é qual? É a letra C ou a letra D? D. D. Letra D. 4 horas. São 4 horas. Quando ele sai de B. Vocês não se ligaram ainda esse negócio de saída e chegada. Professora, Eu acho que é 7, não? Porque de 7, aí ele chega em 10 e depois Professora. 13. 7 horário de B. Mais que 7 horas quando ele está saindo de B, vão ser que horas lá em A já? São 3 horas a mais? 10. professora, 10, mas dura 6 horas. 10 mais 6, ele vai chegar depois das 13 Vai horas. ser 14 horas. Vai demorar mais. Pois é. Façam essa questão e a próxima em casa, e vocês vão mandar a resposta para mim. Eu vou abrir um link para vocês enviarem a resposta. Pode ser por foto normal? Tem